uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Creram a palavra de Deus, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Amém. Aceite, por favor. Graças a Deus. Irmãos, é sabido por todos nós que o Senhor, o nosso Deus, é santo. Se nós observarmos a palavra do Senhor, em algumas das passagens bíblicas, nós vamos ver a palavra dizendo que Deus é santo, santo, santo. Aleluia. Como nós observamos, quando Isaías, no capítulo 6, ele vai ter uma visão de um grande trono, e ele vai ver o Senhor assentado nesse trono, e ele vai ver ali os serafins, e ele vai ver a glória de Deus, a Shekinah de Deus. Entendendo essa palavra Shekinah, pode ser entendida como a glória de Deus na sua totalidade, ou também os santos anjos, os serafins, os querubins, os anjos que fazem a guarda da glória de Deus. Então Isaías, ele tem essa visão, e ele vai dizer que esses anjos que estavam ali guardando a glória de Deus, eles tinham 2 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam, e com o som das suas asas entoavam um som dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. E aí nós observamos algumas coisas, porque 2 asas cobriam o rosto. Isso vai falar que eles tinham temor de Deus. Então, ainda que eles eram separados para guardar a glória de Deus, mas o Senhor é santo, santo, santo. Isso fala da veemência, de que não há variação na santidade de Deus, que Ele é santo. E é por isso que nós vemos a palavra do Senhor no Velho Testamento, em Levítico e em outras partes, nos chamando à santidade, porque o Senhor nosso Deus, Ele é santo. E nós vamos vendo a palavra do Senhor dizer que Ele é santo, 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 que Ele é santo, que não há variação, que não há dúvida, que não há nada que possa manchar a santidade de Deus. Nós vimos a palavra dizendo que com 2 asas eles cobriam os pés. Isso fala de reverência, cobrir aos pés, olhar o que nós estamos fazendo, onde estamos andando, onde os nossos pés estão nos levando, e depois estar na presença do Senhor. Nós precisamos ter reverência quando entrar por essas portas. Aleluia! Porque nós entramos para adorar
autoridade de todo o universo. Mas a palavra diz que com 2 asas eles voavam. Isso fala da rapidez. Isso fala da prontidão que os anjos têm para poder cumprir a ordem de Deus. Então nós precisamos também estar prontos para poder cumprir a ordem que o nosso Deus determina para nós. A igreja tem uma obrigação aqui na terra: fazer a obra do Senhor, aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo em prontidão, cingidos, aguardando essa hora chegar. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que os anjos, eles conhecem bem o Senhor. Então por isso eles estão ao som das suas asas, dizendo que o Senhor dos exércitos, Ele é santo, santo, glória. Só que nós também observamos aqui, é a primeira carta de Pedro 2,9, que ele vai dizer que nós somos sacerdócio real, que nós somos o povo eleito, a nação santa escolhida, para poder cumprir o que Deus tem nos mandado fazer. Por isso a igreja do Senhor, ela precisa ser santa, ela precisa se separar, ela precisa se santificar, ela precisa dar lugar para o Senhor, ela precisa dizer não para o mundo. Glória a Deus, aleluia. Quando nós olhamos, irmãos, a palavra que nós lemos aqui, quando nós olhamos para esta palavra que nós acabamos de ler, nós vamos observar que houve uma murmuração entre aqueles judeus e aquele povo, que quando aconteceu o tempo do Pentecostes, que se converteram pessoas gregas, judeus, helenistas e um bom número de outros povos gregos, eles não entendiam direito, não conseguiam entender o trabalho feito pela igreja. E a palavra diz que cresceu o número de discípulos. Então, eles não conseguiram atender a demanda de servir as viúvas, os órfãos, os necessitados. E por isso, os gregos começaram a murmurar, a reclamar, a maldizer os judeus, os discípulos, de que as suas viúvas estavam sendo mal cuidadas, que eles não estavam servindo as mesas, as viúvas, direito. Então os apóstolos, eles vendo que o número de discípulos cresceram e que esse trabalho estava ficando a desejar, eles reuniram ali o povo e começou no meio deles escolher pessoas. E a Bíblia diz que eles escolheram 7 varões de boa reputação, cheias de fé, cheias do Espírito Santo e de temor a Deus, de reverência a Deus, a obra do Senhor, e separou eles para poder ser servidores, serviçal da igreja. E esses foram instituir os primeiros diáconos para servir as mesas. E os discípulos, os apóstolos, disseram o seguinte: é necessário fazer isso, por quê? Porque nós não podemos deixar a pregação da palavra, o ensinamento da palavra, e ir servir a mesa. Então esses homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo, tementes a Deus, de boa reputação, homens que tinham referência no meio da multidão, foram separados e com a imposição de mão, eles foram consagrados para poder servir a mesa, para fazer o serviço, para que os discípulos não se sobrecarregassem, para que os apóstolos ficassem
dentro da palavra de Deus para a multidão ser abençoada. Irmãos, se nós estamos aqui, eu quero dizer para os irmãos algo aqui e nós já vamos estar finalizando. Porque às vezes alguém pergunta o que é uma consagração, o que é consagrar. Consagrar é você dedicar totalmente a Deus. Consagrar é a mesma coisa que quando o novo convertido, ele entrega a vida para o Senhor Jesus. Então ele consagra a sua vida a Deus e passa a viver uma vida para Deus e não mais para o pecado. Consagrar é o mesmo que nós nos separar, deixar o pecado, deixar as coisas que agradam o mundo, deixar aquilo que impede de nós nos aproximarmos de Deus. É abandonar tudo isso para termos uma vida na presença de Deus. Isso é consagrar. E a Bíblia nos fala em Hebreus capítulo 12 sobre a santificação, que é seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá. Aleluia! Glória a Deus. Mas irmãos, há vários tipos de consagração. E eu quero pegar aqui só as mais importantes para os irmãos entenderem. Porque ainda, uns 3 dias atrás, Deus colocou algo no meu coração. E eu vou fazer isso aqui hoje. E os irmãos vão entender isso aqui. Existem vários tipos de consagração. E a primeira, nós vimos aqui os apóstolos consagrando esses homens cheios de fé, do Espírito Santo, de temor, que tem boa reputação, consagrando para o serviço da igreja, que é necessário. Nos dias de hoje se faz necessário, ainda mais. E além de separar, se faz necessário dar instruções acerca disso. E aqui nós vemos aqui que a primeira consagração foi essa para servir. Mas eu quero destacar aqui algumas e eu vou começar na primeira que eu citei aqui, que eu notei aqui para falar para os irmãos. A primeira consagração é para o ministério. E aí nós temos, quando alguém se dedica ao trabalho da igreja, que está dentro dessa primeira aqui, em Atos capítulo 6. Quando alguém se dedica aos trabalhos da igreja, é uma consagração para o ministério. Se você pegar Efésios capítulo 4, versículo 11 a seguir, você vai ver lá alguns dons ministeriais. Pastores, doutores, evangelistas, mestres. Mas essa aqui, irmãos, é quando alguém se dedica ao trabalho da igreja, se separa para poder amar e fazer os trabalhos da casa do Senhor. O segundo é a consagração de dias, como esse aqui hoje. Dias especiais, como nós temos aí o dia que nasceu alguém na sua casa. Quando nós temos o dia que alguém entregou a vida para o Senhor Jesus. E vários outros dias especiais da nossa vida. Então nós vemos aqui quando alguém separa um dia e dedica esse dia a Deus. E em terceiro lugar, é a consagração de bens. Quando se dá alguma coisa para o sustento da igreja, da obra de Deus. Ou seja, que você apresenta algo na casa do Senhor, ou você apresenta algo que você conseguiu a Deus. Essa é a apresentação de bens. E em quarto lugar, nós temos a consagração da família. Essa é importante. Quando nós decidimos servir a Jesus, aí nós entregamos a nossa família nas mãos de Deus. Mas também quando nós entregamos e dedicamos a ensinar os nossos filhos a andar na presença do Senhor Jesus. A consagração da família. Eu estou sendo bem raso aqui, porque o tempo não dá mais tempo para falar, para aprofundar. Mas essas consagrações aqui é algo importante.
E eu quero fazer isso aqui. Aí alguém pode pensar assim, mas por que fulano, por que ciclano, por que Beltrano? Vai perguntar para Deus. Glória a Deus. Vai reclamar com Deus. Vai reclamar com Deus. Só aguarda paciente que sua vez chega. Eu quero chamar aqui na frente do obreiro uma diaconisa, um diácono. Para pegar a cadeira e botar. Para pegar 7 cadeiras e colocar dentro. Nós estamos em um culto de ação de graça. Pode deixar quem está sentado aí atrás ficar sentado, só as cadeiras que tiver vagas, 7 cadeiras. Você vai colocar ele aqui na frente. E eu quero convidar também o João. E eu quero convidar